pegue o seu livro de português e vamos começar. Aproveita e pega também o lápis e a borracha para já ir respondendo as questões. Então, vamos lá? Página 179. Marque com um X o quadrinho com a resposta correta. A história começa quando a galinha acha... O que foi que ela achou? Um pão, seus amigos, um grão ou uma planta? E aí? Marquem aí a resposta correta. Questão 9. Desenhe em uma folha de papel como você imagina este trecho. Logo, o trigo começou a brotar e as folhinhas bem verdinhas a despontar. O sol brilhou, a chuva caiu e o trigo cresceu e cresceu até ficar bem alto e maduro. Você vai desenhar e vai me enviar lá no nosso grupo o desenho. 10. Leiam as perguntas e respondam. Por que a galinha disse esta frase? Sou eu quem vai comer esse pão. Cocoricó. Por que ela disse isso, hein, gente? Por que será? Letra B. Como terminou a história? Aí você vai anotar aqui como foi o final. Hora de organizar o que estudamos. Nós estudamos, então, sobre o conto. O que é um conto? É uma história imaginada, né? E quem participa aí desse conto? São os personagens, que podem ser animais ou pessoas, animais com características de pessoas, né? O que? O que é do que se trata o conto, o tema do conto. No caso da galinha ruiva, do que se tratava? Da ajuda, né? Que não houve aquela ajuda para a galinha, né? E quando? Quando foi que aconteceu? Foi hoje, se foi ontem, se foi há muito tempo, ou no passado, ou na floresta, ou na cidade, certo? Ou no celeiro, enfim. E como a história aconteceu, tá? Como que essa história aconteceu? No caso da galinha ruiva, como aconteceu? A galinha ruiva foi pegar, achou um grão de trigo e daí ela queria, né, plantá-lo. Então daí se desenvolveu a história. Aconteceu como? A partir do grão de trigo. Então foi isso que nós podemos aprender hoje, tá? Então, faça direitinho as questões. Um grande abraço e amanhã retornamos. E agora, crianças, nós vamos para a página 185, continuando o nosso conteúdo de ontem sobre pontuação. Antes de iniciarmos, vamos ter aqui uma conversinha. Hoje nós vamos estudar um pouco sobre o uso do travessão. O que é o travessão? Esse sinal aqui que indica que alguém está falando, né? Olha só, o travessão usado para marcar a fala da personagem. Aqui nós temos o Chico Bento e ele está falando aqui no balão. Olá, meu nome é Chico Bento. Aqui dentro do balão nós não temos o travessão. Por quê? Porque os balões eles já indicam fala. Mas quando eu venho aqui escrever, eu preciso colocar o quê? O travessão. Vejam, que é que eu estou indicando que ele está falando. Olá, meu nome é Chico Bento. Vejam aqui o exemplo, né? Temos então o travessão. Outro ponto aqui importante é os dois pontos. Os dois pontos indicam que alguém vai falar, né? Ele é coladinho aí com o travessão, ele é super amigo do travessão, os dois pontos. Vamos ler aqui esse pequeno texto. Cinema em casa. Cibele ganhou um aparelho de DVD no seu aniversário. Dona Cecília, sua mãe, alugou o filme Cinderela na locadora da cidade. Cibele convidou sua amiga Alice para assistirem ao filme juntas. Alice levou deliciosas balas de cerejas e Cibele fez pipoca doce. Dona Cecília disse: semana que vem vou alugar para vocês o filme Alice no País das Maravilhas. Oba! E você, amiga, é minha convidada de novo, disse Cibele a Alice. Graça Baquet foi quem escreveu esse texto.
Observaram que antes de Dona Cecília, ó, Dona Cecília disse, antes dela falar, nós vimos aqui, ó, os 2 pontos que estão indicando que Dona Cecília vai falar, né, ó. Dona Cecília disse, aí apareceu aqui os 2 pontos. Semana que vem vou alugar para vocês o filme. E também apareceu o travessão, né? Porque ela falou. Então, o travessão indica a fala e os 2 pontos indicam que alguém vai falar. E para isso eu trouxe aqui 2 amiguinhas nossas para que vocês conheçam ainda mais esses pontos, né? Aqui, ó, nós temos a Joaninha Travessão. Olha só a Joaninha Travessão, que linda. Olha a roupa que ela veste, ó, do travessão. Ela veste, né, a roupinha aqui de travessão. Joaninha Travessão. Olha o que ela diz. Estou sempre presente nos diálogos. Quais são as características dela? Ela é muito falante, ela é amiga da Lilica 2 pontos e quase sempre estamos juntas. Ela quase sempre está junto com a Lilica 2 pontos. E quem é a Lilica 2 pontos? Vamos conhecer. Olha só a Lilica 2 pontos, que linda também. Olha aqui, ela está representando os 2 pontos. Lilica 2 pontos, sou amiga da Joaninha Travessão. Quais as características da Lilica 2 pontos? Quase sempre, quando apareço, todo mundo já sabe que vem junto a Joaninha Travessão. Somos grandes amigas. Eu fico calada. É só ela quem fala. Ela é tão falante. Por que a Lilica fica calada? Porque ela vai só indicar a fala. Ela indica que a Joaninha Travessão vai começar a falar. E é sobre isso que a nossa atividade de hoje. Então, gente, ontem trabalhamos o uso do travessão e dos 2 pontos. Temos aqui uma história em quadrinho, né? Um diálogo que transformado, né, para escrita normal, sem ser no quadrinho. A gente usa aqui os 2 pontos e o travessão, né? Nas histórias em quadrinhos, a fala dos personagens vem escrita em balões. Se não tivesse um quadrinho, essa conversa poderia ser escrita assim. Julieta disse: vou fazer um bolo, me ajuda. Maluquinho respondeu: só se me deixar quebrar os ovos. Então, aqui nós temos os 2 pontos que anunciam a fala e o travessão que indica que o personagem está falando, né? Na escrita, para representar os diálogos, falas entre personagens, usamos 2 pontos. Para anunciar a fala, usamos o travessão, né? Para marcar o início da fala. E aqui temos uma atividade oral, só para você responder falando apenas e identificar alguns conceitos aí do nosso assunto. Releiam como foi reescrita esta fala de Julieta. Julieta disse: vou fazer um bolo, me ajuda. Agora vejam como foi escrita a fala da galinha no conto. Quem vai me ajudar a colher o trigo? Perguntou a galinha aos seus amigos. Respondam oralmente. Eu já até discuti com vocês no vídeo anterior que, letra A, o que há de diferente nas 2 formas de escrever essas falas? A diferença é, aqui nessa primeira fala, o autor, né, ele anunciou que o personagem ia falar. Então, aqui a gente tem os 2 pontos, né? Julieta disse. Aqui na segunda, não, já inicia logo a fala, né? Então, aqui a gente já inicia imediatamente a fala. E só depois ele diz quem falou. A diferença é essa. Mas essa frase aqui da galinha, ela também poderia ser anunciada, assim como foi a da Julieta. E a da Julieta também poderia ser como a da galinha. Existe no conto outra fala que tenha sido escrita como essa da galinha? No conto lá da galinha? Sim, gente, ó. Temos sim. Olha aqui, sim, a possibilidade, né? Aqui é uma das frases. Eu não, disse o cão. Aí tem lá, eu não, disse o gato. Então, essa é uma forma, mesma forma como essa aqui foi escrita. E na letra A, ó, a resposta, no primeiro caso há 2 pontos e um travessão. E no segundo caso há 2 travessões. Por quê que aqui nós temos 2 travessões? Aqui foi um travessão indicando a fala e o outro para separar aqui, tá? Vamos para a página 185.
Na página 185, nós vamos organizar o que estudamos. Nós estudamos aqui, os sinais da escrita, né? Estudamos, então, os sinais da escrita, que foram quais sinais? Estudamos os 2 pontos, sinal que indica que alguém vai dizer algo. E estudamos o travessão, sinal que indica o início da fala. E aqui nós temos um desafio. Espero que você acerte tudo. Eu vou apenas explicar e amanhã a gente volta com a correção deste desafio. Leiam os balões de fala. Olha aqui a primeira personagem. Mamãe, eu lavei a louça. O segundo, mamãe, eu enxuguei. E a última, titia, eu varri os cacos. Agora, reescrevam o texto como se fosse uma conversa. Para isso, usem os sinais que faltam, São 3 sinais que estão faltando. E aí você vai reescrever aqui embaixo, Escreva as falas que estão faltando. A mãe pergunta, que sinal você vai colocar aqui? Aqui antes da fala, que sinal você vai colocar? A filha responde, que sinal você vai colocar? Aí você vai colocar aqui a resposta da filha. A filha fala, que tem outro sinal, coloque a fala aqui também. E a sobrinha diz, aqui também tem outro sinal, você vai colocar a fala. E agora, turminha, nós iremos para o nosso ditado. Será um ditado de adivinhas com título de contos. Olha que ditado legal! Quero todo mundo caprichando. Depois de ter realizado a atividade no livro, irá realizar agora o ditado. E para isso, vamos lá preparar o nosso caderno, lápis com a ponta bem feitinha e a nossa borracha para iniciarmos o nosso ditado. Muito bem, eu acredito que vocês já estão todos preparados. Antes de realizar o ditado, eu gostaria que vocês copiassem no caderno o nome da escola, seu nome completo, o nome da sua professora, a turma e a data, pois tem algumas crianças que estão apenas colocando as palavras do ditado e a tia, na hora de corrigir, não sabe nem de quem é. Então, vamos preencher o cabeçalho direitinho, que assim você treina a escrita. Fique atento às dicas e escreva um título de conto para cada uma delas. Então, eu vou ler uma parte da história e você vai descobrir de qual historinha eu estou falando e anotar no seu caderno o título desse conto. Vamos lá iniciar? A primeira historinha será: Mamãe Pata encontrou um estranho ovo no meio dos seus ovos. Numa bela tarde, a Mamãe Pata vigiava sorridente os ovos de sua ninhada. De repente, as cascas partiram e foram surgindo seus patinhos amarelos. Mas faltava um ovo. Esse era maior e mais escuro do que os outros e continuava fechado, até que aquele começou a estalar e surgiu um filhote diferente. De qual historinha eu falei? Então, a número 1 será essa. Número 2. Era uma vez 3 animais que viviam na floresta. Cada um deles construiu a sua própria casa. Um deles construiu uma casa de palha, o outro de madeira e o outro de tijolos. Eles estavam felizes até que apareceu um lobo que queria comê-los. De quem são esses personagens? É de qual história? Então, a historinha número 2 será? Anote no seu caderno. Vamos para a próxima? Próxima historinha. Um menino foi ao mercado vender uma vaca. Quando chegou lá, um estranho lhe propôs trocar 5 feijões pela vaca. Ao chegar em casa, sua mãe fica brava e o menino joga os feijões pela janela. Enquanto o menino dormia, os feijões germinaram e aconteceu algo bem diferente do que acontecia quando ele plantava. Qual é a história? Próxima. Depois da morte de seu pai, uma jovem passou a ser maltratada por sua madrasta e 2 irmãs invejosas. Ela tornou-se empregada da casa e teve como amigos apenas os animais que a rodeavam. Mas um dia tudo mudou. Apareceu uma fada madrinha e ela foi a um baile que mudou sua vida. Então, de qual historinha eu estou falando? Será que você conseguiu descobrir?
Que legal! Agora você irá corrigir e ver se você acertou todas as histórias. Um beijo da tia e até a nossa próxima aula. Não esqueça de fazer tudo com muito capricho. Tchau!